Boa noite, pessoal. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. E aí, como estão? Certo? Temos alguns trabalhos para apresentar ainda hoje, né? Sim. Muito bem. Deixa eu ver aqui pela minha relação. A Camila, a Daniela, a Matheus, a Karine, a Morgana e a Nayara. Isso? Vocês têm grupos ou querem apresentar já a parte de vocês? A gente pode começar. Eu fiz sozinha o trabalho. Uhum. Tá. Eu vou apresentar, peraí. Posso? Pode, se você quiser Tá. projetar alguma coisa, ou tem, ou fica bem à vontade. Na verdade, eu só fiz um texto, um documento, né? Falando sobre o tema que eu peguei foi o brainstorm. Tá, eu tenho que mandar para o senhor o material. arquivo? Isso. O arquivo, se puder postar lá, não sei se você conseguiu acessar lá o. Eu não consegui colocar lá. Tá, aí se não, manda pro meu e-mail daí depois. Tá. Aí eu consigo postar lá daí. Certo. Eu não tô conseguindo abrir aqui, peraí, prof. Não tem problema. Enquanto isso, o seu Matheus. Boa noite, seu Matheus. Boa noite. Preparado para apresentar hoje o trabalho também ou não? Sim, não? O pior é que eu não consegui fazer o trabalho. Tá. Então vamos deixar para a próxima aula, mas sem falta, tá? Tá, certo. Eu também não consegui fazer, senhor. Tá. Aí vocês podem se combinar um pouco. O Matheus aí pode se combinar, escolher um tema e desenvolver ele daí, tá? Vocês podem dar uma olhada no material que já tá lá, que os colegas colocaram, né? E aí desenvolver a partir daquilo ali também o entendimento de vocês, tá? Se vocês clicarem nos links lá dos grupos, aí vocês já conseguem utilizar, tá? Aí os assuntos que já estão lá para tentar desenvolver e entender o tema, tá? Não pode deixar de fazer, tá? Porque a Dani que já colocou aqui, tá ok, tá? Qualquer dúvida aí, me questione aí durante a semana, tá? Deixa eu ver aqui. O Thiago não está ainda. Tá, ok. Quer começar? Não tá pronta? Sim, Então tá bem, fique à vontade aí. Tá. Prof, eu separei então por perguntas, né? O trabalho, né? O que é o brainstorming, né? Ele é um método que, então, certamente os colegas apresentaram, né? Pelo que eu vi semana passada, mas basicamente é isso, né? Ele é um método que foi criado em 1939 pelo Alex Osborne, que ele foi publicado, mas ele foi publicado só em 1953, né? Ele é um método que tem como foco, então, trazer as ideias novas
trazer ideias novas, criativas para a empresa, né? Para dentro daquelas empresas que estão com a concorrência alta e não conseguem, no caso, vender o seu produto, né? Bom, como é que ele funciona? É uma técnica que ele auxilia muito na criatividade, onde os colaboradores têm a voz dentro da organização, né? E todos, então, todas as equipes, setores, eles podem, então, estar se unindo com esses colaboradores e fazendo com que eles não tenham medo de falar e até mesmo ser julgados pelas suas ideias criativas, né? Ou até mesmo que são ideias que são pensadas fora da caixa, né? Quais tipos de brainstorm tem? Brainstorming, desculpa. Tem 2 tipos, então. O estruturado e o anônimo. Eles são o oposto um do outro, né? O estruturado é onde cada colaborador, então, ele coloca a sua ideia com a presença de todos. No caso, digamos, como se fosse uma reunião, talvez, né? E o anônimo já é aquele que os colaboradores colocam as ideias num papel e entregam, então, para um gerente, para um líder, né? E como usar o brainstorming, né? Como ele é colocado, um exemplo, digamos, né? Como já foi dito, é uma forma de todos colocarem as suas ideias e serem julgados levando em consideração todo tipo de opinião. E como usar isso, então, em um cenário hipotético na vida real, né? Digamos que a gente tem uma padaria, né? E quando vem um concorrente, abre bem próximo da gente mesmo, né? Também. E por ser um lugar novo, muitas pessoas daí vão querer ir para essa nova padaria para provar, para ver se realmente vale a pena trocar o teu produto pelo produto da concorrência, né? E o ideal é a gente não se desesperar, não querer competir, e sim inovar, trazer coisas novas para dentro da empresa, pedir que cada funcionário, né, pense fora da caixa, traga ideias que vão fazer então aquela empresa, aquela padaria ser melhor sem ter que competir, como baixando o preço ou até mesmo a qualidade dos produtos. Isto? Isso. Muito bem. Boas colocações sobre a ferramenta, acho que deu para entender bem, né, qual a finalidade dela, como ela funciona na prática, né, como a gente utiliza. O pessoal que não fez ainda o trabalho pode se basear aí com essas ideias, né, em cima daquilo que já tem desenvolvido para estar apresentando nas próximas aulas ainda, de preferência na próxima aula, né, para a gente não deixar acumular muito conteúdo, que a gente tem conteúdo novo aí a partir da aula de hoje, né. Então, muito bem. Morgana, mais alguém quer apresentar hoje? Acho que não, né? Vai ficar a Daniela e o Matheus para a semana que vem. Então, tá bem. Lembro, tá? Das atividades ainda que tem lá. Quem não conseguiu fazer ainda, tente acessar essa semana. Tem um feriadinho bom aí amanhã, né? Quem terá feriado, né? Poderá utilizar aí o final de semana, tá? Não deixe acumular as atividades. E a partir de hoje, a gente vai entrar num assunto novo aí. Então, em cima de análises aí, a partir de cálculos, tá? De índices. A gente vai conhecer um pouquinho aí, principalmente da análise do capital de giro das empresas, como que funciona, tá? Como que se dá isso na prática, de forma operacional, né? Então, a gente sai um pouco dessa parte teórica, né? Dessas ferramentas aí mais teóricas, né? E vamos partir para análises mais práticas em cima de dados aí, tá? Através de pequenos cálculos, ou não seriam cálculos, né? Mas associação de valores aí, são continhas de mais e de menos aí que a gente vai buscar entender ou conseguir analisar, né?
partir da quantidade de recursos que a gente tem, como que estão aí as finanças da empresa. Tá? Então, a gente vai entrar nessa linha de análise agora. Até aqui, sobre a disciplina, tudo certo, tranquilo? Alguém ficou ainda com alguma dúvida dos assuntos que a gente viu até aqui? Não? Tranquilo? Podemos seguir, então? Então, tá bueno. Então, esta parte do conteúdo, eu já liberei para vocês lá as aulas, tá? A gente vai começar falando um pouquinho de conceitos básicos aqui, tá? Relacionados à análise financeira da empresa, tá? Então, atividades de investimento e financiamento da empresa. Como que essas operações acontecem aí na empresa? Os investimentos, a empresa pode fazer de várias formas, tá? Ela pode investir nos chamados investimentos fixos, tá? Sejam imóveis, equipamentos, máquinas, veículos, tá? Ou então ela pode investir no giro da empresa lá, comprando mercadorias para o seu estoque, tá? Concedendo crédito aos seus clientes. Isso também a gente pode chamar de investimento, ou seja, onde a empresa aplica o recurso, né? Aqui, alguém consegue me explicar por que eu considero duplicatas a receber ou clientes ou uma venda a prazo como um investimento pela empresa? Ninguém? Desculpa, senhor, pode repetir? Se a gente olhar ali como investimento, eu tenho na parte de giro, estoques e duplicatas a receber. Duplicatas a receber é como se fosse vendas a prazo da empresa. Tá? Por que eu considero as vendas a prazo como um investimento na empresa? Quando a gente realiza uma venda a prazo, a gente concede crédito para o cliente, a gente está investindo ali. Então, se eu comprei alguma coisa, tá, que está no meu estoque lá, e eu paguei por essa coisa, e eu vendi a prazo, tá, eu gero um direito, eu tenho algo a receber de um terceiro, então é dinheiro da empresa que está na posse de terceiro, tá? Então, quanto mais prazo eu conceder para o meu cliente, ou mais eu vender a prazo, mais investimento eu vou ter nessa chamada conta aí de duplicados a receber, ou clientes, ou contas a receber. Por isso que a gente chama de dinheiro investido, tá? Então, quanto mais prazo eu der para os meus clientes, maior vai ser a minha necessidade de tirar dinheiro de outro lugar, tá? Então, dessas atividades básicas aí que a gente tem, ou principais, né, a gente tem o investimento, aonde que o dinheiro é colocado dentro da empresa, e, em contrapartida, seguindo aí a regra do método das partidas dobradas aí da contabilidade, né, do outro lado a gente tem que ter uma fonte de financiamento para isso, concordam? A empresa, né, quando a gente compra um veículo, a gente tem que ter uma fonte de financiamento. Da onde que eu vou tirar o dinheiro? Ou eu vou colocar dinheiro próprio, ou eu vou pegar dinheiro emprestado no banco para isso. Não é assim que funciona em casa também, com as nossas coisas, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, ou a gente pega dinheiro nosso que a gente tem guardado, ou a gente vai lá no banco e pede emprestado aquilo que falta, né? Na empresa é a mesma coisa. Sempre que a gente tem um investimento, a gente vai ter que dar uma olhada lá para
as fontes de financiamento, ou seja, da onde vai sair esse dinheiro para a gente realizar esses investimentos. Então, a gente tem os recursos próprios, que nada mais são do que os recursos do dono da empresa ou da própria empresa, né? Então, o dono da empresa ou os sócios vão colocar o dinheiro na empresa, a partir dali se constitui a empresa, e aqueles lucros que a empresa for obtendo vai se acumulando ao longo do tempo, né? Da mesma forma, os prejuízos, se for o caso, né? Ou então os recursos de terceiros. O que são os recursos de terceiros? São aqueles recursos que a gente pega emprestado junto aos bancos aí, tá? Então, são os empréstimos e financiamentos, tá? São os mais conhecidos, tá? Essas fontes de financiamento que vão gerar a possibilidade da gente estar aplicando no ativo da empresa, tá? Para realizar aqueles investimentos que a gente citou inicialmente, né? Imóveis, equipamentos, no estoque, no prazo para os clientes, tá? Ou no dinheiro que está lá no banco, né? Esses ativos, como o próprio nome diz, a gente chama, olhando uma figura de um balanço patrimonial, tudo aquilo, todos os recursos que estão aplicados na empresa, a gente olha para o ativo do balanço patrimonial da empresa, e no passivo a gente olha as origens dos recursos. Então, tanto os recursos próprios, né, que a gente enxerga na parte do patrimônio líquido, quanto os recursos de terceiros. Tá? Então, esses são alguns conceitos aí básicos que a gente tem que entender. Isso aqui é exatamente o que eu estava explicando para vocês, ó. Tá? O ativo, a gente tem as aplicações dos recursos, e no passivo, as fontes de financiamento. A partir daquele valor investido no meu ativo, eu vou gerar resultado para a empresa. Tá? E aí, lá no lado do meu passivo, eu tenho o quê? Eu tenho um custo de capital, porque aquele dinheiro que eu tenho lá do lado do passivo são as minhas fontes de financiamento. Então, esse custo de capital vai ser o quê? A soma dos juros mais os lucros. Então, o lucro, na verdade, que vai rentabilizar o capital do dono da empresa, né? Porque ele aplicou um dinheiro lá na empresa para ele ter rentabilidade, porque senão não tem lógica o cara abrir uma empresa, né? Então, e além disso, a gente tem os juros que a gente paga, por exemplo, de algum empréstimo junto ao banco que a gente pegou. Um empréstimo, financiamento, a gente vai pagar um valor correspondente a juros, né? Que vai ter uma taxa lá definida para isso, tá? Vocês conseguem enxergar essa figura ali, a aplicação e fontes de financiamento? Tá? Suponham que aquela... Eu consigo, senhor. Isso, o ativo ali, as aplicações, é tudo aquilo que você tem investido. Por exemplo, na sua casa lá. Tem um carro, tem uma moto, tem um sofá, tem uma geladeira, tem uma televisão. Tudo aquilo é o ativo lá de vocês. E aí o passivo vai ser da onde vocês tiraram o dinheiro para adquirir esses bens. Uma parte foi dinheiro que vocês tinham guardado, e uma parte provavelmente vocês foram lá, financiaram junto à empresa X, A, Y, né, uma loja que vocês compraram crediário, pegaram dinheiro emprestado no banco. Então, sempre que a gente... por isso que o valor do ativo lá aplicado é exatamente o valor do passivo, tá? Tem uma regra aí, tem uma disciplina específica que a gente trata disso, de contabilidade, que a gente entende. Método das partidas dobradas. Então, mas a grande questão é a gente entender isso, né? Que a gente tem um valor aplicado lá nesse meu ativo, e no passivo a gente tem as fontes de financiamento. E essas fontes de financiamento a gente paga a título de juros, né? A gente tem um custo do capital envolvido, que aí a gente vai entender um pouquinho dessa análise mais à frente, né? A partir daí, a gente chega num conceito de criação de valor. Como que eu sei que a minha empresa está indo para frente? Tá? Então, a gente tem a questão do resultado operacional. Tá? O que é o resultado operacional? Tem um outro demonstrativo que a gente utiliza para análise, que é o DRE. O DRE diz se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Tá? Se o meu resultado operacional, a partir das vendas, menos os custos lá e despesas envolvidos nesse processo, for maior que o custo operacional, a gente entende que a gente tem criação de valor.
tá? Então, ou seja, e aí é um pouco lógico isso, né? Aí esse custo do capital, a gente vai aprender a fazer o cálculo do custo médio ponderado, porque lembrem que a gente tem uma parte das minhas fontes de financiamento é capital próprio e uma parte é capital de terceiros. Então tem uma continha bem simples que a gente faz ali para a gente chegar. Por exemplo, digamos que a rentabilidade da empresa seja 5%, tá? E o capital de terceiro eu pague lá uma taxa de 2% ao mês. Aí a gente vai ver a proporção de cada um, a gente vai ver o custo médio ponderado do capital aí para a gente conseguir enxergar se a empresa está criando valor ou está destruindo valor. Tá? Para criar valor, né? Então esse resultado sobre esses valores que estão investidos lá no meu ativo operacional, ele tem que ser superior àqueles capitais que eu estou utilizando lá nas minhas fontes de financiamento. Tá? Parece aquela sigla meio confusa, mas o CV ali é criação de valor igual, tá, ao retorno. O ROI a gente chama sobre o retorno sobre o investimento, né, menos o custo médio ponderado do capital, tá? Vezes o ativo total, a gente vai ter um número que vai demonstrar se a empresa está criando valor ou destruindo. Aqui a gente exemplifica através de um gráfico como que funciona isso. No ativo eu tenho os investimentos, no passivo eu tenho as fontes de financiamento, capital de terceiros ali, um exemplo, os bancos, tá, que emprestam dinheiro a juros, e o capital próprio dos acionistas. Tá? Então, são os lucros que a gente paga. Tá? Então, o resultado operacional é a partir daqueles investimentos que a gente faz, que é o chamado ROI. O custo de capital é o custo médio ponderado, o valor que eu pago de juros para os bancos, mais o valor que eu pago lá de lucro para os acionistas, lá para o dono da empresa, né? Porque eles não botam dinheiro de graça na empresa, eles esperam ter um retorno sobre isso. Tá? A partir daí, né, a criação ou destruição desses valores, né, depende do grau de sucesso lá das operações da empresa, tá? Porque é exatamente essa relação entre os investimentos e financiamentos que vão traduzir depois se eles produziram retornos superiores a esse custo dos capitais, né? Então, tanto da fonte de financiamento de terceiros ou capital próprio. Tá? Sobre criação ou destruição de valor, vocês entenderam? Depois a gente vai chegar na parte operacional de como a gente enxerga isso em cima do cálculo, mas essa questão de você tem um valor investido lá, e esse retorno desse investimento ele tem que ser superior ao custo do dinheiro, por exemplo, dos juros que eu estou pagando lá para o banco e do lucro que eu estou pagando para o acionista lá, para o dono da empresa. Isso aqui ficou claro para vocês ou não? Essa questão de fontes de financiamento e aplicação de recursos, ok? Vocês podem estar associando, tá? Isso que eu estou falando, diretamente com a nossa vida, tá? Particular, porque funciona dessa mesma forma, tá? Tudo aquilo que a gente tem uma fonte de financiamento por trás, né? A gente não pode sair aí pegando coisas aleatórias e dizendo que é nossa agora, né? A gente até pode fazer, mas a gente vai se dar mal, não é o normal, né? A gente fazer isso. Então, a gente, para adquirir alguma coisa, ou a gente pega dinheiro nosso, ou a gente vai lá no banco e pega emprestado. Aí, para a empresa é a mesma coisa, tá? Então, seguindo aqui outro conceito interessante, tá? Então, tem a ver com a variação dos resultados, tá? Então, o risco, ele é uma relação que pode trazer benefícios para a gente ou pode trazer prejuízos, tá? A relação de risco com a análise financeira, ela diz o seguinte, né? Quanto maior for a variação que a gente tiver em um determinado investimento, maior será o risco, né? Então, qual é a relação que a gente tem entre risco e retorno?
Quanto maior for o risco, maior será o retorno esperado, certo? Então, digamos que poupança. Quem aplica dinheiro na poupança aí, ela paga bastante ou paga pouquinho? Pouquinho, né? E qual é o risco que vocês têm aplicando na poupança? Praticamente zero, tá? Tem o fundo garantidor de crédito lá que o governo banca até 300 mil, se não me engano. Se o banco quebrar, o governo garante. Então pode ter um risco, mas o risco é baixíssimo. Por isso que o retorno é baixo. Agora, se vocês colocarem, se vocês resolvem investir em ações, tá? Um tiro no escuro, vou comprar ações de uma determinada empresa. Você pode ganhar bastante dinheiro, só que o risco é alto. Pode perder bastante também. Então, quando envolve essa variação muito grande, a gente tem um risco grande envolvido, tá? Porque pode ser o cara mais expert do mundo em investimentos, tá? Em análise de risco, em uma série de coisas. Mas nesse meio tem situações que a gente não consegue identificar e a gente pode correr um risco grande. Por exemplo, quem tinha ações da Vale na época que aconteceu aquela tragédia lá em Brumadinho, somente os engenheiros sabiam, né, daquele problema grande lá e ninguém mais. Aconteceu aquilo. E o que com as ações, o que aconteceu? Então, são situações que a gente não consegue identificar por maior grau de análise que a gente faça. Então, como o risco é muito elevado dessas variações, o retorno que se paga é maior. Só você corre o risco. Você pode ganhar um monte, mas pode perder um monte também, né? Então, isso não é um mercado para amadores. Mas a regra que fica aqui para nós, né? A questão de análise financeira, quanto maior o risco, maior o retorno, né? E quanto menor o risco, menor vai ser o retorno esperado. A gente pode pegar o exemplo da poupança, né? Para entender melhor, tá? E aí, quando a gente tem as operações da empresa, a gente tem dois riscos aqui associados, tá? O risco financeiro é aquele relacionado ao financiamento das operações da empresa, tá? Então, tem o risco do capital próprio e tem o risco do capital de terceiros, tá? Em relação ao financiamento propriamente dito, o capital de terceiros, ele acaba tendo menos risco, né? Porque ele é assegurado por um contrato em que ele tem um prazo estipulado para receber aqueles pagamentos referente aos empréstimos e financiamentos, né? Agora a gente tem um outro risco envolvido, que é o risco do negócio, que é relacionado às operações de venda e de logística da empresa, tá? Então, o risco de venda é o quê? A gente tem um negócio e a gente tem um produto para vender. Pode ser que eu não venda esse produto, tá? E se eu não vender esse produto, o dono da empresa não vai receber dinheiro, não vai ter lucro, tá? Já o risco financeiro de quem emprestou dinheiro para a empresa, o capital de terceiro, ele por vezes é garantido por um contrato firmado, um empréstimo, um financiamento que tem uma garantia, tá? Então, é um risco associado às operações de financiamento, que acaba sendo menor que o risco do negócio da empresa, tá? Que está relacionado com as operações lá, as vendas da empresa, certo? Entenderam essa questão do risco aí, e do risco financeiro e do risco do negócio? Sim ou não? Eu entendi, senhor. E o restante? Tudo certo? Entendido.
Então, tá bem. Sim. Aqui, como que a gente faz o cálculo lá do custo médio ponderado do capital? Suponhamos o seguinte, que nós temos a participação lá de capital próprio 60% e capital de terceiros 40%. Alguém me dá um exemplo do que é capital de terceiros? É como se tu fosse fazer, por exemplo, eu quero comprar uma casa, eu preciso de um capital X, só que eu só tenho metade. Aí eu vou lá no banco e tiro um empréstimo para ter a outra parte. Esse é o capital de terceiros. Exatamente, tá? O que a Luciane colocou. Capital de terceiros é aquele capital que a gente pega emprestado, tá? Seja do banco, tá? Que talvez seja o exemplo mais claro que a gente fala, ou quando o fornecedor nos financia, é um capital de terceiros, certo? De curtíssimo prazo, mas é um financiamento que ele nos concede. Oi. E tipo assim, ó, um exemplo. Eu tenho uma sociedade, né? E daí outra pessoa que não é da sociedade injeta dinheiro na minha sociedade. Isso é capital de terceiros? Ela entra como sócia ou como ela faz um empréstimo para a empresa? Como ela faz um empréstimo para a empresa. Sim, aí é como se fosse uma operação de mútuo daí. Aí entra como capital de terceiros. Aí não é capital próprio daí. Sim. Ela só passa a ser capital próprio aquele dinheiro do dono da empresa ou dos seus sócios ou dos acionistas, tá? Uma pessoa que empresta dinheiro da empresa tem uma regulação lá do Código Civil que a gente chama de operação de mútuo. A operação de mútuo é quando a pessoa jurídica recebe dinheiro emprestado de outra pessoa jurídica ou de pessoas físicas, tá? Isso pode ser feito por um contratinho de empréstimo lá que se promete pagar uma taxa de juros por esse empréstimo, mas aí entra também como empréstimo ali normalmente de curtíssimo prazo, aí dependendo do tipo de empréstimo que é feito. Tá? E o patrocínio, senhor? Como assim, um patrocínio? Isso, um patrocínio também é um capital de terceiro? Não, aí um patrocínio normalmente é uma doação, né, que se faz para a empresa, né? Então, quando se patrocina alguma coisa e não é um dinheiro que vai se devolver, né? O patrocínio, o dinheiro vai ficar na empresa, né? Ele vai entrar para a empresa. Não vai ter uma obrigação de devolver depois. Aí mas tem gente que patrocina, um exemplo, um jogador de futebol, ele é patrocinado, porém ele divulga a marca de quem está patrocinando. Sim, ambos não estão recebendo? Não, mas aí ele recebe aquele dinheiro é da empresa daí. Ele fica lá no caixa da empresa como resultado lá não operacional que eles recebem, né? Uma receita diversa lá de patrocínio. Mas aqui a gente não está falando de fontes de financiamento para fins de realizar um ativo lá, um investimento no ativo, tá? Então essa doação ela vai entrar como um valor de receita não operacional, tá? Uma receita diversa lá. Aí entra na questão de receitas e despesas. Não vai ter uma devolução depois desse valor. Tá bom, então. Então, capital de terceiros, ok, o banco ali foi um empréstimo, e o capital próprio, dinheiro do dono da empresa ou do sócio, tá? E aí, então, na proporção de 60% capital próprio e 40% capital de terceiros. Aí a gente vê quanto custa ao ano cada um desses capitais. Ó. Digamos que o capital próprio tem um custo de 25% ao ano, que é o valor que a gente vai estar pagando lá para os nossos acionistas ou para o dono da empresa. Já o capital de terceiros tem um custo lá de 20% ao ano. Aí, o custo médio ponderado, a gente faz em cima da proporção relativa de cada um deles, ó.
Então, os 25% ao ano, vezes os 60% do capital próprio, mais os 20% ao ano do capital de terceiros, vezes os 40% do capital de terceiros. Logo, a gente tem 23% em cima daquele cálculo matemático ali. Certo? Então, esse é o custo médio ponderado, porque é em cima da relação de participação de cada um deles. Vocês querem fazer ali esse cálculo para ver se vocês chegam no valor? Alguém faz rapidinho aí para ver se chega no valor. Deixa eu só anotar aqui numa folha só, primeiro. Alguém conseguiu chegar? Fez? Não fez? Zero? Não? Podemos seguir? Tudo certo? O meu deu 0,23, daí no caso deu 23%. Isso. Bem? Então, custo capital próprio versus custo capital de terceiro, né? Então, o capital próprio, pessoal, em geral, ele vai ter um custo maior, devido às características intrínsecas, né, de cada fundo de financiamento. O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que a empresa existe porque ela tem que render mais aquilo que o mercado está pagando, tá? Então, normalmente tem-se que uma análise de investimento, a gente vai pegar o quê? Então, comparar o custo do capital próprio com um custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Quanto que o mercado pagaria por eu pegar e deixar o meu dinheiro aplicado lá num investimento sem me preocupar em ter uma empresa? Então eu pego o dinheiro e deixo aplicado. Eu tenho muito dinheiro, eu vou pegar e vou deixar numa aplicação legal lá que vai me pagar uma taxa de juros boa por mês, vou ter uma rentabilidade sem ter dor de cabeça. Mas aí os caras pensam assim, não, eu quero fazer um negócio em que eu tenha uma rentabilidade maior do que deixar o dinheiro parado no banco. Tá? Então, o que a gente faz? Então, a gente pega esse dinheiro e investe na empresa, só que espera que esse dinheiro, ao invés de pagar lá o 0,5% da poupança, eu consiga tirar uma empresa 5, 6, 7, 10% em cima do investimento que eu fiz. Não é essa a lógica do negócio, né? Senão não teria lógica eu querer abrir uma empresa. Concordam comigo? Então, se você pega lá 100 mil reais e aplica numa empresa, se a gente pegar lá e colocar na poupança por 100 mil reais, tá? Vezes 0,005%, a gente vai tirar 500 reais por mês, certo? Agora, digamos, se eu pegar os 100 mil reais lá e eu colocar lá a
Tá lá. Então, se eu pegar os 100 mil reais e colocar na poupança, ele vai me render 500 pila no mês. Mas aí eu abri a empresa e eu sei que o meu negócio eu consigo ter uma rentabilidade de 5%. Esse 5% sobre o investimento de 100 mil que eu vai me dar um retorno aí de 5 mil reais. Então, essa é a diferença, o cálculo que a gente faz, né? Então, só que se eu retirar esses 5 mil reais da empresa, então o custo médio do capital próprio lá que eu tenho vai ser de 5%, não o custo médio, mas o custo do capital próprio, tá? Então, vai ser 5%, e essa análise que a gente tem que fazer. Por isso, a gente entende que o custo do capital próprio ele tem um valor mais elevado. Em contrapartida, no momento que eu vou lá no banco pedir um empréstimo, a empresa acaba conseguindo pegar um empréstimo aí em torno de 2%, 1,5%, 2%, tá? Tranquilamente, para conseguir tocar as suas operações. Tá? Uma empresa bem desenvolvida, estruturada, né, até consegue estar tomando recursos nesse valor. Então, essa é a grande lógica que a gente tem, né, em relação do capital próprio e do capital de terceiros, tá? Aqui a gente tem um gráficozinho que mostra a relação, né, do custo médio ponderado e do risco, né, então a participação relativa do capital próprio e do capital de terceiros, né? Então, aqui a gente tem também essa análise que a gente faz, né? Quando a gente tem muito capital próprio, a gente tem uma elevação aí do custo médio ponderado do capital, né? Porque a gente tem que pagar muito resultado, como a gente espera que o resultado da empresa ela sempre seja elevado, né? Então, esse custo médio acaba elevando, em contrapartida, o risco lá do capital de terceiros acaba ficando bastante reduzido, né? Já em contrapartida, quando nós temos uma grande participação do capital de terceiros, a gente tem um risco bastante elevado, né? Porque aí a empresa acaba sendo muito alavancada com recursos de terceiros, né? Então, pensem só, uma empresa que depende muito de empréstimo e financiamento e ela corta essa fonte de financiamento. A empresa acaba tendo um problema sério, né? Em não ter recursos próprios, né? Em contrapartida, ela acaba tendo um custo lá médio ponderado do capital reduzido, né? Então, a ideia é a gente ter um equilíbrio entre essas fontes de recursos aí, saber aproveitar as oportunidades que o mercado oferece neste sentido, tá? Custo de capital de longo prazo versus custo de capital de curto prazo, tá? Outros conceitos aí bem interessantes para a gente explorar também. Vamos supor aqui, o que vocês acham? Se um amigo de vocês pedir um dinheiro emprestado se eu pedir um dinheiro emprestado para vocês até amanhã, vocês emprestariam numa boa? Sim ou não? Eu não. Se for com um juro bom, senhor, eu empresto. Tá. E agora, se eu pedir a mesma quantidade de dinheiro emprestado para pagar daqui 2 anos, tu me emprestaria? Tiver uma porcentagem de juro bom, sim. Na verdade, uma taxa muito boa, né? Por quê? Que a gente pensa assim, se eu emprestar até amanhã, talvez, né? A gente pensou, talvez eu empresto. Agora, se for daqui 2 anos, e a gente já pensa bem mais, né? Então, vocês acham qual que é o dinheiro mais caro que se tem? Aquele para pagar amanhã ou aquele para pagar daqui 2 anos? Eu acho que é aquele para pagar a longo prazo. Para quem está recebendo. Por quê? Porque ele gera juros e os juros é o lucro.
do investimento. É igual uma poupança. E por que esse cara cobra mais juros aí quando leva mais tempo para pagar? Ai, senhor, aí o senhor me pegou. Explica aí, senhor. Mas pensa, né? Já pensou? Pode ser que daqui meio ano tu nem sabe onde é que eu tô mais. Não é? Pode ser que eu vou sumir, Sim. pode ser que eu vou. Então, lógico, tem uma série de fatores envolvidos aí, em cima de garantias contratuais, enfim, né? Mas quem tem o dinheiro, ele prefere a liquidez. O que quer dizer prefere a liquidez, né? Então, ele prefere o dinheiro vivo quanto antes, né? Se eu emprestar um dinheiro, eu quero que ele retorne para mim o quanto antes. Então, quanto maior o prazo, né? Maior vai ser o risco envolvido no negócio. E quanto maior o risco, vai ser maior a remuneração que vai se exigir, né, sobre isso. Então, se vocês simularem lá um empréstimo ou um financiamento, vocês vão ver, né, que quanto maior o número de parcelas, né, a taxa de juros vai subindo, certo? Se vocês pegarem lá e simular, não é? Alguém já chegou a simular, já viu lá, né, que quanto maior o prazo, maior a taxa de juros, né? Pode ser que o número o valor da parcela, ele fica menor, mas o valor dos juros, ele vai aumentando, justamente por isso, né, que quanto maior o prazo, maior o risco envolvido, né, da gente pegar e conseguir receber esse recurso de volta. Concorda comigo? Pode acontecer uma série de coisas aí, né? Esse meio do caminho que uma análise de crédito fez, e ela estipulou aquela concessão de crédito lá em cima de uma série de coisas que daqui um meio ano pode ser que esteja tudo de cabeça para baixo, né? Lógico, é considerado essas questões lá na análise, porém, são fatores, às vezes, que não dependem, né, de A ou B, né? As coisas podem acontecer, né? Como aconteceu lá no exemplo que eu dei o cara pode dizer que as ações lá da Vale estão muito boas, não sei o que, vai quando vê, desanda o troço lá, estoura a barragem aí. É uma coisa que aconteceu, tá? E nessas análises de crédito também pode acabar acontecendo isso também, né? Então, custo capital de longo e curto prazo. Então, essa questão do custo do dinheiro aí tem a ver também com os prazos aí, tá? Tudo bem até aqui, certo? Conceitos novos aí, um pouco confuso, talvez para alguns no início, quem não tem uma proximidade tão grande com esses termos aí da área financeira, mas eu peço que vocês façam uma leitura com calma, e eu peço que vocês, porque a gente vai ter mais aula que vem, e depois nós vamos mergulhar direto aí em exercícios sobre isso. Tá? Então, a aula que vem vai ser bastante puxada. Vocês acessarem o AVA lá, vocês vão ver o seguinte, já tem esse conteúdo, ele está lá na aula 7, se não me engano, porque a aula 6 eu coloquei como trabalho, eu só não coloquei ali então, conceitos financeiros básicos, tá? Uma introdução, e aí a gente tem um ambiente operacional, tá? E aí vocês vão ver lá CGL, NCG e ST, tá? Capital de giro líquido, necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria, na aula 8. Então, vocês mergulhem nesse conteúdo, eu peço que vocês já se interem bastante dele, tragam bastante dúvidas, tá? Ao longo da semana aí, e aí a gente vai mergulhar em cima desses conteúdos para realizar exercícios práticos aí de cálculos, colocar esses conceitos e deixar isso na ponta da língua afiada aí para nossa última avaliação, tá? Até aqui sobre o conteúdo, tranquilo? Quem não fez as atividades, por favor, tá? E principalmente aqueles que estão com um trabalho pendente, tá? Essa semana, quem tiver dúvida, me avisa, me ajuda, me peça ajuda, tá? Para a gente não deixar nada pendente aí nos próximos encontros. Certo?
Tranquilo, então, pessoal? Posso deixar vocês semana e, por favor, façam a leitura desse material, tá? Tem bastante coisa ali, principalmente os da aula 8. Então, revisem isso que a gente viu hoje, façam a leitura com calma e já mergulhem em cima daquele conteúdo da semana que vem, tá? Tá ok? Peço a colaboração de vocês para realmente fazer a leitura para facilitar o nosso entendimento, tá? Que é um pouquinho, não vou dizer complexo, mas cabe a gente ter bastante atenção aí nesses conceitos para conseguir entender, tá? Um ótimo resto de semana aí para vocês, um bom feriado aí, e qualquer dúvida eu fico à disposição. Obrigada, igualmente. Obrigada, igualmente para todos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, bom feriado. Tchau. Tchau.